Olá! Você já leu a sua Bíblia hoje? Eu costumo primeiro ouvir e depois ler a Bíblia, porque dá um toque todo especial. Se você ainda não começou, é hora de você começar. O Senhor está falando com você, a igreja está mobilizada nisso. E se você tem nos acompanhado desde a primeira leitura, continue firme e forte, porque aqui há muita sabedoria e nós vamos aprender muito de Deus para amá-lo ainda mais, assim como Ele deseja ser amado por mim e por você. Vem conosco e depois compartilhe esse vídeo, dê um joinha e faça parte desse grande projeto e desse desafio. Você é muito bem-vindo aqui e vamos aprender um pouquinho mais com o Espírito Santo. Eu costumo dizer, antes de você ler a sua Bíblia, ore e fale para Deus: Senhor, revela-me a tua palavra. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que essa palavra pode ser aplicada na minha vida e no meu coração? E assim, com certeza, o Espírito Santo, ele traz à luz a revelação e nos leva a uma missão. Nós estamos no dia 98, olha lá, chegando na reta final dos 100 dias. Em Deuteronômio é um livro em que Moisés ele começa a relembrar todo o povo o que aconteceu desde a saída do Egito e todas as leis, todos os acontecimentos e todas as promessas de Deus para aquele povo. E era para aquele povo e hoje é para você e para mim. Então Deuteronômio, Moisés relembrando o povo de tudo que Deus fez e incentivando a obedecê-lo. Ele deixa claro no capítulo 9 e 10 que todas as conquistas daquele povo de Israel não era mérito deles. E Deus fala para mim e para você, as suas conquistas não são méritos seus, é apesar de mim, é apesar de você. Deus é misericordioso, bondoso e generoso em sempre nos dar. Ele traz a memória nesse capítulo sobre a descida com as tábuas da lei, com os mandamentos e como o povo estava, né? O pecado, o desvio da vontade de Deus e o bezerro de ouro. Ele lembra também nesse capítulo da morte de Arão e a sucessão do seu filho Eleazar. O nosso tempo nessa terra, ele vai passar. E eu pergunto para você, ele é breve. E eu te pergunto, você tem feito um sucessor? Quem é o seu sucessor? E Deus pede de nós, ainda nesse capítulo, uma única coisa, que é: tema ao Senhor. E eu quero ler esse versículo para você, onde ele diz para você temê-lo, no versículo 12 do capítulo 10. E ele diz: e agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que ame-o e o sirva, e de todo o seu coração, de toda a sua alma. É isso que o Senhor te pede hoje. Tema Ele, não tenha medo dEle, mas um respeito, um amor que não queira desagradá-lo. E assim você vai obedecer e andar com Ele de todo o coração. E indo para Jó 8, nós vamos ver aqui que o livro de Jó, que nós temos acompanhado, toda dor e muito conhecido é esse livro e esse texto, quando um dos seus amigos, Bildade, ele começa a confrontar Jó diante das coisas, na dor de Jó, ele vai falando e aqui Bildade no capítulo 8, ele vai confrontar essas palavras de Jó. E nesse confronto, ele vai falando para Jó que Jó isso vai passar, vai acabar. E lá no versículo 21 do capítulo 8 de Jó, ele diz assim: mas quanto a você, e eu digo para você que está passando por dificuldades, por dores, por momentos de deserto, eu digo para você, mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Aleluia! Glória a Deus! É uma promessa dele. A luta vai passar. Muitas vezes o inimigo vem para nos destruir, mas o Senhor te dá essa palavra. Ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. E para finalizar o dia de hoje, nós vamos para Mateus 28.
Eu me sinto privilegiada de ter que comentar esse capítulo. Eu acredito que esse é um dos capítulos mais lidos do Novo Testamento, onde Jesus ressuscita. Ele é ressuscitado. A morte não pôde mais derrotá-lo. E a ressurreição de Jesus é relatada aqui. E Deus, ele é tão especial com as mulheres. Eu falo para você agora, mulheres, foram elas que foram ao túmulo. Elas que foram lá para passar os bálsamos em Jesus, mesmo com medo, porque houve um terremoto, aquele túmulo não permaneceu como estava, e até os guardas que estavam ali ficaram com medo, e os anjos disseram para elas: não tenha medo. Então, mesmo diante do medo, essas mulheres, elas enfrentaram o medo para saber onde está o meu Senhor. Que alegria, porque em seguida ele aparece para elas. E aqui, quando ele aparece para elas, elas vão se prostrar e adorá-lo. E Deus, em seguida, ele dá uma ordem para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E para todas as nações, é para todos. E ele manda batizar e ensinar. Ou seja, ele está te dando uma ordem para você evangelizar, consolidar e cuidar muito bem daquelas pessoas que o Senhor está te dando. Então essa ordem vem junto com uma promessa que diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Então, meu querido, obedeça a ordem de Jesus, vá por todo mundo e pregue esse evangelho. Use essa palavra, use essa leitura e envie para alguém, para que você pregue o evangelho, que vidas se acheguem a Jesus e você vai desfrutar de toda essa presença de Deus te acompanhando, te mostrando e te dizendo para quem você deve enviar essa palavra hoje. Compartilhe e dê o seu joinha e seja abençoado em nome de Jesus.